Oi, pessoal. Nesse tópico aqui, nós vamos falar dos direitos dos minoritários. Bom, a primeira coisa que a gente precisa compreender é que a sociedade anônima é estruturada, e é por isso que se diz que ela tem natureza institucional e se relacionando, portanto, com o Estado, não é? Com aquela divisão clássica de poderes do Estado que vem lá da Revolução Francesa, poder judiciário, poder executivo, poder legislativo, não é? E, portanto, como ele é se assemelha ao Estado, como se assemelha a um Estado democrático e de direito, porque se baseia na lei, se baseia no direito, nas garantias em que a todos asseguradas, a sociedade anônima se baseia, portanto, no princípio democrático, no princípio majoritário. É a vontade da maioria que prevalece. É por isso que as decisões são tomadas em assembleia, que reúne todos os acionistas, não é? E elas são tomadas por uma maioria que pode ser simples ou pode ser uma maioria qualificada na forma como tiver disciplinada no seu estatuto. Bom, se obedece ao princípio democrático e se obedece se valoriza o resultado sufragado pela maioria, significa que há uma minoria. Não é? Toda vez que há uma maioria, tem uma minoria. Toda democracia só existe se houver maioria, porque é o governo do povo, e é a maioria do povo quem decide, e se houver uma minoria. Mas o fato de existir uma maioria não pode implicar no aniquilamento da minoria. A minoria precisa ser respeitada. A minoria precisa ter assegurados direitos mínimos, direitos que façam com que ela continue existindo. Porque é da essência da democracia e é da essência da SA, portanto, que haja uma minoria, que existam os minoritários. Isso só não acontece na subsidiária integral, que é uma companhia formada por um único acionista. Nas demais, poderá ou não ter um acionista controlador, terá, em princípio, um acionista majoritário. Controlador e majoritário são conceitos diferentes, como vamos ver em outro encontro, mas necessariamente haverá uma minoria. Bom, e quais são os direitos que essa minoria tem? Eles não estão elencados na lei de SA, os direitos do minoritário são esses, esses, esses. Não. Os direitos dos minoritários são assegurados em diversos dispositivos. Eu não vou falar deles na ordem numérica, topológica na lei de SA. Eu vou falar desses direitos levando em consideração algo que é importantíssimo, que é o acionista controlador. O conceito de acionista controlador está lá no artigo 117, vai ser tratado oportunamente, mas é quem detém o poder de controle, daí porque controlador é quem manda na empresa. Mas o fato de mandar na empresa, no sentido claro que eu estou falando, no sentido comum, né, não implica em que ele possa ser um déspota, porque o controlador tem obrigações também. Tem obrigações com a sociedade, no sentido de ser da companhia, tem obrigações com aquela sociedade na qual a companhia está inserida, tem obrigações com os empregados da companhia, tem obrigações com os outros acionistas e tem obrigações com os minoritários. E se há obrigação do controlador, há o direito do minoritário. E isso está bem regulado no próprio artigo 117. Porque o artigo 117, 116 e 117 tratam do tema, disciplina que o acionista controlador responde pelos danos causados por atos praticados com abuso de poder. Veja, o controlador tem muito poder. É quem manda na empresa. É a vontade dele manifestada nas assembleias
e, portanto, nos votos que vão eleger a maioria dos membros do Conselho de Administração, se houver, na escolha dos diretores, não é? Mas ele não pode abusar desse poder. Ele pode usar, exercer o poder. O uso, o exercício do poder nos limites da lei e do estatuto social é regular e não há problema. E não representa nenhum problema. Porque quem entrou na companhia sabia quais eram as regras do jogo, ainda que seja um minoritário. Mas o abuso de poder não é tolerado, porque aí é uma desnaturação de um exercício que seria o regular. O regular é o exercício do poder. Se ele abusa, há uma irregularidade. Ele não se admite, o direito não admite o abuso. Bom, então, ele deve se guiar, tá? Está no artigo 117, previsto, portanto, na lei, não é? No seu parágrafo primeiro, deixa eu consultar a lei aqui, gente. Saber de qual a lei, são 300 artigos, não é fácil. Aliás, nunca pretendi decorar artigo de lei. Acho que vocês também não precisam, nem devem ficar decorando artigo de lei. Vocês têm que compreender o sistema, como o sistema funciona. Ok? Já estou chegando aqui no 117, que são 300 artigos. Então, aqui. O parágrafo 1º do artigo 117 diz que são modalidades de exercício abusivo do poder, e aí eu vou me referir apenas àqueles que se reportam aos minoritários, orientar a companhia, a letra A, orientar a companhia para fim estranho ao objeto social. Ora, a companhia foi constituída para desenvolver aquelas atividades. Se o controlador desvia desse foco, ele abusa do seu poder. Não é? Ou atuar de modo lesivo ao interesse nacional, ou levá-la a favorecer outra sociedade, porque ele tem que orientar no interesse da sociedade, né? Seja a sociedade brasileira ou estrangeira, essa outra beneficiária, e em prejuízo da participação dos acionistas minoritários nos lucros ou no acervo da companhia, ou ainda contra os interesses da economia nacional. Então, o controlador, como aquele que tem o direito de mandar na empresa, traz consigo também o dever de preservar aquilo que é essencial para que haja uma companhia, para que haja uma instituição democrática, que é a preservação das minorias. Ele não pode, então, atuar para que não haja possibilidade dos minoritários terem acesso aos lucros. E também para que os minoritários não participem do acervo social, como os demais sócios, em caso de liquidação. Também é vedado ao controlador, está na letra B, promover alteração estatutária, emissão de valores mobiliários ou adoção de políticas ou decisões que não tenham por fim o interesse da companhia. Se ele exerce o poder, ele o faz, a qualidade... Porque, veja, o acionista controlador é também acionista. Eu vou chegar... Quando vocês forem tratar, quando a gente for tratar do acionista controlador, a gente vai ver que não necessariamente o acionista controlador é um acionista só e não necessariamente o acionista controlador é acionista. Mas vamos considerar que ele seja acionista aqui. Pareceu confuso, mas vocês vão entender quando for tratado no tópico próprio. Então, ele tem que atuar no interesse da companhia. E ele não pode atuar visando causar prejuízo aos minoritários, aos que trabalham na empresa, aos investidores em valores mobiliários. Então, em relação a esse imenso poder que tem o controlador, a própria lei, no momento que regula a atividade do controlador, veda que ele atue contra os interesses, contra os direitos dos minoritários. Porque, se assim fosse possível, estaria aniquilado o princípio democrático que exige que, para a existência de maioria, logicamente, exista a minoria. Então, eu comecei por aí, mas não é o único, não são os únicos direitos dos minoritários.
Se nós formos para o artigo 161, sempre da lei de SA, nós veremos que lá está regulado o Conselho Fiscal. Não é? Então, na constituição do Conselho Fiscal, os preferencialistas são os donos titulares de ações preferenciais, sem direito a voto, ou então com voto restrito, terão direito de eleger um membro. O mesmo direito terão os minoritários, porque tem que ser paritária. O controlador vai conseguir eleger mais gente, mais membros do Conselho Fiscal, e assim o que eu estou dizendo aqui vale também para o Conselho de Administração. Se o controlador indicará, elegerá a maioria dos membros, é óbvio que deve ser assegurado aos minoritários o direito de eleger pelo menos um membro. Ok? E lá no Conselho de Administração, a regra ainda permite que, se os minoritários e os preferencialistas elegerem os seus membros, ou o seu membro, ou o seu conselheiro, e aquilo desequilibrar, o controlador tem direito de eleger ainda mais um, além do número que estiver previsto no estatuto máximo, além do número máximo de membros do Conselho de Administração, para preservar o poder do controlador, mas para também não aniquilar o direito dos minoritários. Ok? Então, o direito de eleger membros para ocupar esses órgãos sociais de extrema importância, Conselho de Administração e Conselho Fiscal. Bom, o artigo 202, que regula a distribuição de dividendos, também assegura os direitos dos minoritários. Diz o artigo 202 que os acionistas têm o direito de receber como dividendo obrigatório, e quando vocês estudarem dividendos, vocês vão ver que existem dividendos obrigatórios mínimos também, ok? E fixos, o estatuto que vai regular isso, ok? Mas os acionistas têm direito a receber como dividendo obrigatório em cada exercício a parcela dos lucros estabelecida no estatuto, e se este for omisso, a importância determinada de acordo com as seguintes regras. Veja, a regra está na lei, o estatuto disciplina como os acionistas vão distribuir os seus dividendos entre si. Mas se nada disser, então a lei não deixa uma lacuna e regula. O parágrafo 1º do artigo 202 diz que o estatuto poderá estabelecer o dividendo como porcentagem do lucro ou do capital social, ou fixar outros critérios para determiná-los, desde que, e aí é que vem a proteção dos minoritários, desde que sejam regulados com precisão e minúcia e não sujeitem os acionistas minoritários ao arbítrio dos órgãos de administração ou da maioria. Ou seja, não pode haver previsão estatutária que aniquile os direitos dos acionistas de participarem dos lucros sociais. É isso que está dito aqui nesse dispositivo. E estes não são os únicos direitos dos acionistas minoritários. Vejam, ainda há outros previstos na própria lei de SA. Nós vimos agora o que toca a distribuição do lucro na forma de dividendos. Vocês viram, quando estudaram os direitos essenciais, que todo acionista tem direito a participar dos lucros e tem direito a participar do acervo social. E é justamente a respeito do acervo social que eu trato agora. Está lá no artigo 215 a previsão. A Assembleia Geral pode deliberar que antes de ultimada a liquidação e depois de pago todos os credores, vocês já viram que primeiro se paga os credores, que recebe por último são os donos, os acionistas, depois de pago todos os credores, se façam rateios entre os acionistas, à proporção que se forem apurados haveres sociais. Aí vem
o que é específico para os minoritários. O parágrafo 2º. Provado pelo acionista dissidente, aquele que diz que não concordou com a deliberação social, isso é regulado no artigo 216, parágrafo 2º. Então, provado pelo acionista dissidente que as condições especiais de partilha visaram a favorecer a maioria em detrimento da parcela que lhe tocaria, se inexistissem tais condições, será a partilha suspensa, se não estiver consumada. Ou, se já consumada, os acionistas majoritários indenizarão os minoritários pelos prejuízos apurados. Então, veja, pagou todos os credores, ainda há um recurso lá para ser partilhado. Se os majoritários ou a maioria deliberar em detrimento da minoria, esta partilha poderá ser suspensa em juízo e, se já consumada, resultará no dever de indenizar os minoritários pela maioria, para que não haja prejuízo dos minoritários. Outra hipótese de proteção dos direitos dos minoritários é quando há alienação do controle societário. É o que está disposto no artigo 254-A da Lei de SA, que dispõe da seguinte maneira: a alienação direta ou indireta do controle da companhia aberta somente poderá ser contratada sob a condição suspensiva ou resolutiva de que o adquirente se obrigue a fazer oferta pública de aquisição de ações com direito a voto de propriedade dos demais acionistas da companhia, de modo a lhes assegurar o preço mínimo, no mínimo, igual a 80% do valor pago por ação com direito a voto integrante do bloco de controle. Parece complicado, mas não é não. É simples. Vejam, quando você fala do bloco de controle, você está se referindo ao acionista controlador. O acionista controlador não apenas tem uma participação significativa, muitas vezes maior do que a de todos, mas não necessariamente. Repito, o conceito de controlador é diferente do conceito de majoritário. Ok? Mas vamos entender que o controlador tem uma parcela expressiva do capital. Mas, além de ter uma parcela expressiva, ele tem uma parcela expressiva e exerce esse poder de tal modo que ele manda na empresa. Então, quando ele vende a parte dele, do capital, ele está vendendo não apenas o capital, mas ele está vendendo o poder de mandar na companhia. Isso tem valor. Então, vejam, quem está comprando esta parcela poderia simplesmente se contentar. Olha, o que eu quero é mandar na companhia, eu quero comprar o bloco de controle, pago pelo bloco de controle o valor que corresponde à participação no capital e um plus que representa este poder que eu estou comprando e estou nem aí para os minoritários. Por quê? O que eu queria era entrar numa empresa mandando, já consegui. Mas não é assim. A lei protege o minoritário. A lei protege o minoritário para obrigar aquele que faz a oferta, aquele que compra o bloco de controle, comprar também, ou pelo menos ofertar o valor equivalente a 80% do que pagou por cada ação do controlador, do bloco de controle. Ou seja, vê-se que a lei já precificou que este poder, neste caso, é no mínimo 20%, vale pelo menos 20% do valor da ação, a mais, no que toca ao bloco de controle. Mas para não deixar com que aqueles minoritários tivessem ações que não tivessem liquidez, que ninguém quisesse mais comprar, não é? Obriga o ofertante a fazer oferta por essas ações dos minoritários, pagando-lhes 80% do preço do bloco de controle. Com isso, aquele minoritário que, se não houvesse essa regra, dificilmente ia conseguir vender sua ação, porque sua ação só tem a participação no capital, mas não pode mandar, não é? Passa a ter liquidez, passa a ter a possibilidade de botar o dinheiro no bolso e sair da empresa, se assim desejar. Ele não é obrigado a vender, mas quem está comprando é obrigado a ofertar com pelo menos 80% do preço. Ok? Então, essas são as proteções que a lei de SA assegura minimamente aos minoritários. Eu fico por aqui hoje.